Ora bem, portanto, hoje vamos começar por falar de modelos de análise estrutural para as estruturas de betão armado. E vamos começar por ver o comportamento de uma viga até à ruptura, para depois podermos ver quais são, de facto, com base no comportamento da viga, os vários tipos de análise que nós podemos efetuar. E quando nós carregamos uma viga até à ruptura e representamos num gráfico a carga versus o deslocamento, nós observamos um diagrama do género que está aqui representado, em que são claramente identificadas várias fases ao longo do comportamento. Temos uma fase inicial, que corresponde aqui a este ramo que é aproximadamente linear, em que o betão não está fendilhado e, portanto, temos um funcionamento em conjunto perfeito dos dois materiais. Então, temos um comportamento bastante rígido da estrutura. Até que, em determinado ponto, quando a carga aumenta e se atinge a tensão de cedência, aliás, quando se atinge a tensão de ruptura do betão, o betão fendilha, não é? E, portanto, nós passamos a ter uma perda de rigidez na secção. E que corresponde a esta segunda tramo aqui do betão, em que nós continuamos a ter uma relação importante de rigidez entre a carga e o deslocamento, mas vamos perdendo progressivamente rigidez à medida que a fendilhação vai aumentando. Até que, se continuarmos a aumentar a carga, o que vai acontecer é que as armaduras vão começar a plastificar e, portanto, nós temos uma perda de rigidez adicional até que se atinge a ruptura da secção. Portanto, nós podemos dizer que temos aqui 3 ou 4 zonas, conforme queiram, no comportamento de uma viga até à ruptura, ou seja, uma zona em que temos a secção não fendilhada, ou a viga não fendilhada, depois uma zona de fendilhação, em que a fendilhação vai progredindo ao longo da viga, e depois temos a zona de plastificação das armaduras, até que se atinge a última fase, que é a ruptura da viga. Tipicamente, as cargas de serviço andarão nesta zona de fendilhação da viga. Portanto, este é o comportamento típico, que de uma forma simplificada se pode admitir que é um comportamento elástico-plástico, ou seja, temos um comportamento inicial relativamente elástico e depois um patamar correspondente à ruptura. Isto desde que haja ductilidade suficiente na secção. O comportamento elástico propriamente dito apenas ocorre para cargas mais baixas e de curta duração. Portanto, este é o comportamento típico das vigas de betão. É importante notarmos aqui algumas causas para o comportamento não linear do betão. Em primeiro lugar, obviamente, porque o betão não segue uma lei de Hooke, ou seja, não é um material perfeitamente elástico. Como sabem, tem um comportamento que é aproximadamente parabólico. Embora seja razoavelmente elástico numa fase inicial, ou linear elástico numa fase inicial, depois ele vai perdendo progressivamente linearidade. E, portanto, como o betão não é um material elástico por si só, o comportamento do betão armado também não é um comportamento elástico total. Depois, porque temos fendilhação no betão. Não é? Quando o betão está sujeito a tração, fendilha, em geral, desde que as cargas sejam suficientemente elevadas, e no caso das vigas e das lajes, em geral, são, e, portanto, a existência da fendilhação faz com que o material perca linearidade, embora, enquanto as armaduras não plastificam, se mantenha um comportamento elástico, ou seja, a generalidade do comportamento do betão, da deformada, é reversível. Depois temos a plastificação das armaduras para cargas elevadas, e portanto temos aí uma perda de linearidade associada a um comportamento plástico do material, ou seja, se nós, a partir do momento que as armaduras plastificam, se nós descarregarmos, nós temos deformações que são irreversíveis na estrutura, e depois também
quando estamos a falar de comportamento a longo prazo, temos a fluência do botão, que faz com que as deformações deixem também de ser reversíveis, uma vez que temos um aumento de deformação, apesar de a carga se mantém constante. Portanto, estas são as principais causas de não linearidade do comportamento das vigas e das lajes de betão armado. E vamos agora ver como é que, se nós tivermos uma viga bem encastrada, conforme está aqui representada na figura, e se formos carregando a viga com uma carga uniformemente distribuída, e vamos admitir que a viga está armada de forma simétrica, ou seja, tem uma armadura corrida de uma ponta à outra da viga, igual em cima e em baixo. Portanto, a viga tem um comportamento perfeitamente simétrico, quer aos momentos negativos, quer aos momentos positivos. E vamos então começar a carregar esta viga até à rotura. E numa fase inicial, portanto, enquanto nós temos um comportamento linear elástico, devem-se lembrar da teoria das estruturas que os diagramas, o momento no apoio vale P² sobre 12, o momento no vão vale P² sobre 24. Sendo que em qualquer caso é sempre um P² sobre 8 entre o momento negativo e o momento positivo. Portanto, esta relação do P² sobre 8 é sempre verdadeira, pois o diagrama está mais para cima ou mais para baixo. Ou seja, quando nós olhamos para este diagrama de momentos elástico, o que é que nós verificamos? Verificamos que o momento no apoio é sempre maior do que o momento no vão. Ou seja, quando nós continuamos a aumentar a carga, a fendilhação vai-se dar inicialmente na zona do apoio. E, portanto, como a fendilhação se dá na zona do apoio, a zona do apoio perde rigidez, porque passa a ter uma zona fendilhada associada às maiores cargas que está sujeita. Portanto, se nós representarmos agora aqui num diagrama a evolução da carga com os momentos no apoio e os momentos no vão, nós temos nesta fase inicial, antes da fendilhação, que o momento cresce no apoio, tanto que esta linha aqui de cima é preto, mais escura, e esta linha de baixo é a linha dos momentos no vão. O momento no apoio cresce mais rapidamente que o momento no vão, até que atingimos a carga de fendilhação. Quando atingimos a carga de fendilhação, como vimos, a secção do apoio perde rigidez e, portanto, os momentos no apoio deixam de crescer tão depressa como crescem os momentos no vão ou como estavam a crescer anteriormente. E, portanto, o que nós temos é que no apoio, após a fendilhação, o momento passa a crescer mais devagar do que aquilo que vinha a crescer e o momento no vão passa a crescer mais depressa. Portanto, temos uma alteração da relação dos momentos entre o apoio e o vão. Se continuarmos a aplicar a carga, o que é que acontece? Acontece que também o momento no vão atinge o momento de fendilhação. Portanto, a viga passa a estar fendilhada no vão. Isso atinge-se aqui neste diagrama, neste ponto. O momento no vão atingiu o momento de fendilhação, representado aqui por este valor. E, portanto, o que é que acontece? O momento no vão perde também rigidez. A secção no apoio perde, a secção no vão perde rigidez e, portanto, temos uma maior igualdade entre a rigidez no vão e a rigidez no apoio. Ora, se a secção do apoio e a secção do vão têm rigidez semelhante, a distribuição de momentos tende, de novo, a aproximar-se da distribuição inicial, que é esta reta e esta reta. E, portanto, o momento no apoio tenta atingir de novo a reta inicial e o momento no vão também a reta inicial. Portanto, nesta fase 3, não é, nós temos uma recuperação
dos momentos no apoio para uma relação, em relação aos momentos no vão, mais próxima de, mais uma vez, 2:1. No entanto, os momentos no vão continuam a ser sempre maiores, perdão, os momentos no apoio continuam a ser sempre maiores do que os momentos no vão. Se continuarmos sempre a aumentar a carga, o que é que acontece? Vamos ter a fendilhação, perdão, a plastificação das armaduras no apoio. Ora, ao termos as armaduras no apoio a começarem a plastificar, temos novamente no apoio uma perda de rigidez comparado com as secções do meio vão que ainda não têm armadura plastificada e, portanto, o que vai acontecer é que os momentos vão continuar a crescer, sendo que no vão crescer mais devagar do que os momentos no apoio. Até que há um determinado ponto em que os momentos, a armadura no vão também começa a plastificar. E, portanto, nós atingimos um determinado ponto em que temos armaduras plastificadas no vão e no apoio. Vamos continuando a aplicar a carga, a aumentar a carga e a armadura no apoio atinge a capacidade máxima da viga. Ora, se a carga no apoio, se o momento no apoio atinge a sua capacidade resistente máxima, o momento no apoio não pode mais aumentar. Isto quer dizer que o momento no apoio não pode mais aumentar, mas o momento no vão ainda não atingiu o seu momento máximo. E, portanto, desde que a viga tenha capacidade de rotação no apoio, ela continuará a suportar o momento para o qual foi dimensionada, continua a rodar e o momento no vão vai continuando a aumentar até atingir o momento máximo no vão. Nesse momento em que nós temos as secções do apoio com a capacidade esgotada e a secção no vão também com a capacidade esgotada, forma-se a terceira rótula plástica no vão, né? Portanto, nós já tínhamos uma rótula plástica no apoio, porque a secção tinha esgotado a sua capacidade resistente e estava apenas a rodar, suportando o momento. Tínhamos outra rótula plástica no apoio da direita, e a partir do momento que nós temos as três rótulas formadas, nós passamos a ter um mecanismo e, portanto, temos o colapso da viga. Isto quer dizer que a capacidade real da viga se atinge quando nós temos a formação de um mecanismo de colapso em que todas as secções críticas atingiram a sua capacidade máxima. E, portanto, este comportamento real da viga até à ruptura dá-nos, ou permite-nos perceber que o comportamento de uma viga de tritão armado é muito diferente daquele comportamento linear elástico que nós estamos habituados. E, portanto, isso permite-nos usar modelos de dimensionamento para as estruturas que têm em conta a capacidade de deformação, de plastificação das estruturas do betão armado. O que é que nós temos que garantir para que isso aconteça? Temos que garantir que quando se formam quando as armaduras plastificam, quando se atinge a ruptura na secção, a secção tem capacidade de rotação adicional e pode suportar deformações mantendo a carga aplicada. Isso impõe-se através de garantir ductilidade suficiente na secção, portanto garantir que o eixo neutro se mantém em limites aceitáveis. A formação de rótulas plásticas corresponde, portanto, a zonas de grande deformação concentrada em que nós temos uma perda daquele comportamento que nós admitimos na fase elástica, no comportamento elástico, que as derivadas à direita e à esquerda são iguais. Quando nós temos uma rótula plástica, nós passamos a ter uma rotação entre a secção à direita e a secção à esquerda. Aqui na imagem vem um ensaio de uma viga de betão armado, semelhante àquelas que vocês teriam feito ano passado e que, devido às circunstâncias, não foi possível realizar,
em que nós vemos uma viga na rotura, em que temos claramente a armadura plastificada, o botão esmagado e a viga continua a suportar a carga, apesar das grandes deformações a que está sujeito. Este é o comportamento de uma viga de botão armado na rotura, neste caso era simplesmente apoiada, portanto há apenas a formação de uma rótula única. A partir do momento que se forma a rótula central, temos a formação do mecanismo e o colapso da estrutura. Para que seja possível formar as rótulas plásticas, temos por um lado que ter uma armadura suficientemente grande para que não se verifique a ruptura frágil quando da fendilhação do botão. Portanto, a necessidade de termos uma armadura mínima de flexão, porque senão a armadura, se não tivermos essa armadura mínima, como sabem, a armadura pode plastificar e romper imediatamente quando se dá a fendilhação no botão. Mas, por outro lado, tem que ser suficientemente pequena para que haja capacidade de rotação. Vocês lembram-se das estruturas do botão? Quando nós colocávamos demasiada armadura na secção, o eixo neutro descia demasiado e, portanto, a secção entrava em ruptura com a armadura ainda em regime elástico. Ora, para que se formem rótulas plásticas, isto obviamente que não pode acontecer, portanto temos que ter uma armadura que não seja exagerada, de forma a garantir que o eixo neutro permite a pressão do eixo neutro permite a capacidade de rotação das secções. Tendo percebido, ou tendo falado agora dos modelos de análise, dos modelos de comportamento, antes de prosseguirmos para os modelos de análise, há alguma questão que queiram colocar? Alguma dúvida que tenham? Por agora não, professor. Ora bem, passando agora então aos modelos de análise, o Eurocódigo define vários tipos de modelos de análise para as estruturas de betão. O modelo mais simples é o modelo de análise linear. Apesar de não reproduzir adequadamente ou completamente o modelo de comportamento das estruturas de betão, a análise linear continua a ser utilizável para o dimensionamento das estruturas de betão. Portanto, na análise linear, nós admitimos que os materiais têm um comportamento elástico não linear, aliás, elástico linear não fendilhado para os materiais, e podemos dimensionar a carga das estruturas para estes valores. Este modelo só é rigorosamente exato para cargas relativamente baixas e, portanto, para os estados limites de utilização. Na ruptura, este modelo de análise linear afasta-se bastante da realidade. No entanto, podemos usá-lo na mesma para o dimensionamento. Um outro modelo de análise, que depois vamos ver em mais detalhe mais à frente, é a chamada análise linear com redistribuição. O que é que consiste a análise linear com redistribuição? Consiste em nós fazermos uma análise linear elástica da estrutura, portanto temos o diagrama de momentos nas vigas, e depois nós vimos, quando vimos ali atrás o comportamento das vigas, vimos que quando se atingia, apesar dos momentos no apoio serem maiores e serem momentos elásticos, depois nós podíamos, de facto, haver ali quando nós continuávamos a aumentar a carga, os momentos deixavam de crescer de forma exatamente igual a quando cresciam antes da fendação. Portanto, cresciam na secção, mas cresciam mais devagar, devido à plastificação da secção no apoio. Ora, isso... Diga? Isso permite-nos, então, pegar no seguinte, é dizer que nós fazemos a análise linear elástica, mas... Pode voltar a repetir esta parte? Acertar os cortes. Eu já percebi, deixem-me aqui tentar mudar a... Somente vou aqui tirar isto. Ora bem.
Vamos lá ver se isto agora fica melhor. Portanto, a análise desculpa aqui. Portanto, a análise linear com redistribuição consiste em fazermos uma análise linear elástica para a estrutura, mas depois pegar nos apoios, nos momentos negativos e reduzir esses momentos negativos. Porque esses momentos, como nós vimos inicialmente, naquele gráfico do comportamento, da relação entre os momentos no apoio e os momentos no vão, os momentos elásticos nunca são depois atingidos. Eles são atingidos numa fase inicial, mas numa fase final nós nunca conseguimos depois atingir o momento que obteríamos da análise linear porque há uma perda de rigidez nos apoios. E, portanto, este modelo de análise linear com redistribuição é talvez o modelo que seja mais utilizado no dimensionamento, desde que depois nós tenhamos que garantir alguma ductilidade para as secções. E, em todo caso, temos sempre que respeitar as condições de equilíbrio. Qualquer modelo de análise tem sempre que respeitar as condições de equilíbrio. Ou seja, a secção tem que estar em equilíbrio. Depois temos um outro modelo de análise que podemos usar, que é a análise plástica. Na análise plástica, o que nós vamos, com o que nós estamos preocupados é apenas com a carga máxima que a estrutura pode suportar. E nós aqui deixamos de estar preocupados como é que a estrutura atinge a carga de ruptura, mas a única coisa que nós queremos determinar é qual é o mecanismo de ruptura ou qual é um diagrama de ruptura que seja estaticamente admissível para a estrutura. No caso daquela viga bem encastrada, nós definimos um modelo de ruptura, que no caso correspondia à formação das 3 rótulas, e calculamos a carga de ruptura para essas 3 rótulas, por exemplo. Essa é uma das possibilidades. Nós só estamos preocupados com o comportamento do material na ruptura e a única coisa que nós determinamos é a carga última na ruptura, a carga de colapso na estrutura. Claro que para atingirmos esta carga plástica, nós temos que garantir que as secções são suficientemente dúcteis para que se formem as várias rótulas, para que vá havendo distribuição de esforços entre umas secções e as outras. E, portanto, aqui nestes casos nós temos garantir uma maior ductilidade para as estruturas do que na análise elástica com redistribuição. E, finalmente, o Eurocódigo permite um quarto tipo de análise, que é a chamada análise não linear, em que nós vamos admitir para os materiais um comportamento o mais próximo possível da realidade. Portanto, nós, quando carregamos a estrutura, conseguimos captar todas as fases do comportamento da estrutura. A fase inicial não fendilhada, depois a formação da fendilhação e a plastificação das armaduras até que se atinge a ruptura. Este modelo é um modelo mais real, o que capta melhor o comportamento da estrutura e tem em conta desde a fase de serviço até à fase de ruptura. Qual é o problema destes modelos? Primeiro, são modelos muito mais complicados de utilizar, são modelos para os quais as combinações de ações não são necessariamente verdade, porque pelo menos as combinações lineares das ações não são verdade, porque a ordem porque nós aplicamos as cargas afeta a rigidez da estrutura e, portanto, afeta o comportamento da estrutura até à ruptura, e são modelos para os quais a determinação da carga da ruptura não é um modelo, aliás, perdão, a determinação da segurança na ruptura não é tão simples como com os modelos lineares elásticos, porque há uma perda de linearidade da estrutura, portanto, os efeitos das ações deixam de ser sobreponíveis. Portanto, estes são os 4 métodos de análise previstos no Eurocódigo para as estruturas de betão. Nós aqui vamos usar, ao longo, conforme os elementos estruturais que estamos a falar, vamos falar dos vários métodos, sendo que vamos usar os 3 primeiros, portanto, a análise linear com redistribuição e análise plástica.
A análise não linear nós não vamos utilizar aqui na disciplina, fica, no entanto, com a informação de que este modelo de análise existe e é o mais rigoroso e é o que é utilizado quando se tem que dimensionar estruturas de maior importância, sujeitas a determinado tipo de esforços e, portanto, é necessária uma análise mais cuidadosa do comportamento da estrutura.